É dia 12 de fevereiro de 2020. Em torno de umas 7 horas da manhã saí de meu riad, em Marrakech, e fui caminhando por dentro do souk até o ponto de encontro, que se localizava próximo de uma das portas principais. Ali encontrei a van a me esperar. Acompanhando o motorista, seguimos pelas ruas coletando diferentes passageiros pelo caminho, até chegarmos a uma praça central, onde novamente trocamos de condução. Após ser acomodado em outra van, finalmente fomos para a estrada. Na van haviam pessoas de diferentes nacionalidades: brasileiros, espanhóis, gregos, chilenos, israelenses, peruanos, berberes, uma variedade de nações ali representadas. O sentimento de ansiedade em relação ao que me aguardava era uma constante. Diante de mim, um novo mundo se apresentava. Foram meses de preparo, expectativa, e finalmente se concretizava a experiência sonhada. Durante meses refleti sobre essa viagem ao norte da África, especificamente ao país do Marrocos. Quais seriam os resultados dessa viagem? Como eu seria afetado por essa experiência? A sensação de deslocamento, estranhamento, o distanciamento do que me era natural era o meu constante confronto. Eu precisava abandonar o meu lugar de conforto, pois era convidado a estar imerso em sensações, aromas, sabores, cores. Todas essas novas experiências estavam postas à minha frente. A afluência de diferentes idiomas me conduzia a um impasse cultural. Eram muitos corpos, muitos olhares, muitas vozes. O mundo se desvelava diante de meu pequeno mundo imaginado. O meu eu não se constitui somente de meus pensamentos, mas em principal do meu contato com o outro. Assim, o meu próprio corpo passava a ser ressignificado diante dos novos símbolos que eram apresentados por outros corpos, muitos dos quais personifiquei em mim, como forma de acessar estes mundos que eram distantes de mim. Como transcender a própria existência se não me abandonar para me ressignificar? Qual o caminho eu posso trilhar em busca desta ressignificação que emana da minha experiência com o diferente? Como pensar no eu sem o constituir diante do outro? Todas essas questões apareciam como reflexos na janela da van que me conduzia a um dos destinos. Era a Casbah Eit Ben Haddou, uma pequena cidade milenar em Ouarzazate. Um caminho marcado pela história, memória, serva do tempo, a flecha do deserto. Embora fosse apenas parte de nosso trajeto, minha memória era permeada de imagens que fomentaram a minha imaginação. Eram as memórias da infância, que me remetiam aos livros de história, onde por horas observava as fotografias que incentivaram meus desejos de um dia estar lá. Me pego pensando sobre a diferença do que imaginamos através da imagem, e o que observamos não somente com os olhos, mas com todos os membros que compõem o nosso corpo. Uma imagem recebe a sua força em nossa imaginação, mas nada compara-se à força das imagens absorvidas pelos sentidos. Um conjunto de elementos que o espaço carrega e que só pode ser experimentado no ato de estar lá.
É necessário termos nossa atenção direcionada para os sentidos que estão além da visão, que nos indicam que muitos dos aprendizados estão em movimentos, música, aromas, olhares e tantas outras coisas. Esta sensação, um elemento importante que posso destacar em minha experiência de observação. Teve um casal que Somos afetados na constituição dessa experiência com o outro, mas considero evidente que a geografia é um texto aberto, uma linguagem que completa esta reconstrução constante do corpo. O tempo, a memória, o olhar, as línguas na boca e nos corpos. É o caminho que me leva a Ouarzazate.